Você, por exemplo, vai num hospital, tem tanta gente ali que queria uma oportunidade para poder congregar, para poder estar reunido com os irmãos de novo, com a família, e não podem mais. Então por isso que eu quero que você aproveite o presente que você tem, que é esse momento de poder tomar uma decisão, de poder fazer as escolhas da sua vida. Sabe, queridos, às vezes para a gente é simples, a gente está no trabalho, está em casa já, e tomar essa decisão, né? Poxa, eu vou para a igreja, eu vou congregar, eu vou chegar mais cedo, vou tomar um café com os meus irmãos. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa simples, é uma coisa qualquer, mas não é, queridos. Isso tem um valor sobrenatural, sobrenatural. Então aproveite isso. Aproveite que você pode dirigir, que você pode vir até a igreja. Aproveite que você tem um carro para poder dar carona para um irmão. Aproveite o presente que Deus te deu, queridos. Aproveite, porque a única certeza que nós temos da nossa vida é o agora, é o que nós estamos vivendo. Então se você vai orar, tem uma oportunidade de orar, ore. Fale com o Senhor, busque ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, nós já louvamos, já oramos, e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, queridos. E a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos, nós vamos falar sobre conversão e novo nascimento. O que nós precisamos saber sobre conversão e sobre novo nascimento? Porque às vezes, queridos, a gente até acha, eu estou na igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Eu me converti, eu nasci de novo. E pode ser que isso ainda não tenha acontecido com você, queridos. Não tenha acontecido com você. Então tem algumas coisas que a gente precisa saber sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Nós vamos ler o verso 18 ao 21. Amém? Preste atenção, queridos. Aqui nessa Bíblia está um pouco diferente, mas você vai compreender bem os momentos que vai falar sobre conversão e novo nascimento. Atos capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim, porém Deus estava cumprindo o seu plano por meio dos profetas, de que Cristo devia sofrer todas essas coisas. Olha só, agora mudem de ideia, de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. Então olha como que é importante, queridos, você se converter e você nascer de novo. Olha como que é importante você mudar de ideia. Eu dando a minha experiência, até os 20 anos de idade, eu vivi longe do Senhor. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus, mas um dia Jesus se revelou a mim, queridos. E isso provocou uma mudança sobrenatural na minha vida, uma mudança de pensamentos, uma mudança de ideias. Isso é o nascer de novo, né? Aí o verso 20 diz, e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio, e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês, porque Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Sabe, queridos, o que nós devemos saber sobre a conversão e o novo nascimento, queridos? Nós devemos saber, queridos, que é o quê? Uma transformação radical, né? A gente está passando por um momento, queridos, que a gente vê quando um bebê está sendo gerado. É impressionante, ele está ali dentro, está protegido, ele não se preocupa com a alimentação, ali dentro ele não chora, ali ele não sente frio, ali ele não sente calor. Mas um dia aquele bebê vai ter que nascer, queridos. E a primeira coisa que acontece com o bebê quando nasce, ele chora. Vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a andar, vai ter que sentir frio, vai ter que sentir dor. Olha que mudança radical, queridos, que é necessário para quê? Para que aquele bebê continue crescendo. A mesma coisa somos nós, queridos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente veio cheio de sujeira, a gente vem cheio de pecado.
Mas aí a gente escuta a palavra de Deus e a gente vê a necessidade de nascer de novo, de ter uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de pensamento, e isso é radical, porque muda tudo na nossa vida. Então nós devemos saber, queridos, que a conversão e o novo nascimento é uma transformação radical. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que apresentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. É isso, queridos, que Cristo quer fazer na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou vindo para a igreja, tá, e as coisas continuam do mesmo jeito. Continua, porque você ainda não se converteu. Porque você não nasceu de novo, você está vindo para a igreja, mas continua cometendo os mesmos pecados, continua julgando as pessoas, continua não querendo perdoar mais, continua desprezando, continua maltratando, continua defamando, e não adianta, queridos, a própria palavra de Deus diz que nós não podemos julgar o que nós vemos exteriormente, porque os próprios discípulos viam Jesus e olhavam para ele e achavam que ele era um ser humano comum, até que ele foi exaltado, glorificado e levado às alturas. Deixa eu te falar um negócio para você. Você está vendo o seu irmão por fora, mas você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Você julga aquilo que você vê, mas você não consegue entrar no pensamento dele. Então por isso que nós, queridos, temos que preocupar com as nossas vidas, sabe? E lutar para que os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós, cresçam também em Cristo Jesus. Não julgando, né? Às vezes o irmão toma uma atitude e você fala bem assim: ah, esse irmão não gosta de mim. Por quê? Por causa da atitude externa que ele tomou. Às vezes ele está passando por uma luta, às vezes ele perdeu alguém hoje, ou às vezes ele está decepcionado. Poxa, por causa de um dia que ele te tratou mal, agora você vai condenar ele? Ah, eu fui para a igreja hoje, não me receberam bem, eu não volto mais. Sabe, queridos, então nós temos dificuldades para isso. E a primeira a primeira transformação radical que vai acontecer na nossa vida, queridos, é que a gente não vai viver mais voltado pelos nossos sentimentos, não pelos nossos desejos, né? Eu estava conversando com uma pessoa muito querida e a gente estava falando sobre isso, sobre servir a Deus. E eu falei para essa pessoa bem assim, ó: servir a Deus é exatamente você abrir mão do que você quer e fazer o que você não quer, mas tem certeza que aquela é a vontade de Deus. Que nem, por exemplo mesmo, um exemplo, eu vou para o encontro agora. Nós vamos para o encontro, todos os encontros eu vou com servo. As pessoas olham, vê o pastor ama ir para o encontro. Queridos, eu amo a minha cama, o meu colchão, é lá que eu apago, durmo. Se tiver frio eu taco outra coberta para cima. Estou junto com a minha família, estou dentro da minha casa. Agora eu vou sair, vou ficar 3 dias lá, sabe lá Deus se vai ter uma cama para mim dormir ou não, porque servo é assim, né? No último que teve, eu acho que o Alex e o Hermes teve que dormir no ônibus. Não, queridos. Pastor, por que você vai? Eu vou, queridos, porque é necessário, porque eu sinto que Deus pode me usar para poder transformar a vida de outras pessoas. Então, quando nascemos de novo, queridos, e servimos a Deus, a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida é a gente sempre ter a necessidade de sair da nossa zona de conforto. Porque as pessoas falam assim: ah, pastor, mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Entregou nada. Você vem para a igreja quando quer, lê a Bíblia quando quer, faz o que quer, a hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim que você pensa?
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, queridos, acabou os nossos desejos, as nossas vontades. E quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, queridos, acontece uma coisa maravilhosa. Por exemplo mesmo, todo mundo que está aqui na igreja sabe que tem que perdoar. Aqueles que conhecem a palavra de Deus um pouquinho, sabe, tem convicção que tem que perdoar. Tem o entendimento de que o seguinte, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Todo mundo sabe disso, por quê? Porque o Espírito Santo colocou essa certeza do nosso coração. Mas Ele não tirou os desejos e as vontades. Os desejos e as vontades continuam ali. Então a raiva, a chateação, são tudo coisas que nós vamos ter que vencer nascendo de novo. Nós vamos ter que vencer nascendo de novo, queridos. Não é? Vamos supor que você tem um filho pequeno. O seu filho está crescendo. E você não deixa ele enfrentar dificuldade nenhuma. O menino vai brincar, se ele enrola ele todo de filme PVC para não pegar nenhuma bactéria, nada, não deixa o menino brincar com a lama. O que vai acontecer com a pessoa? Vai crescer fraco, queridos. Primeira gripe que pegar vai ter que internar. Então todo pai e toda mãe que ama o seu filho sabe que seu filho tem que andar descalço, que seu filho tem que brincar com terra, que seu filho tem que ser mordido por formiga. Por quê, queridos? Porque isso vai fortalecendo, o organismo dele vai se fortalecendo a partir do momento que ele vai se colocando em contato com essas pequenas bactérias. E isso vai fortalecendo ele, porque vai chegar uma hora que o corpo dele vai ter que lutar com bactérias mais resistentes, mais fortes. E qual que é o problema, a dificuldade que nós temos de nascer de novo, queridos? Porque não queremos abrir mão da nossa vontade, né? Por exemplo, pastor, eu até vou no encontro, né? Se lá tivesse um quarto de hotel 5 estrelas, com uma cama lá, com um colchão de mola, um banheiro com água quente, aí eu iria. Sim, mas você iria para satisfazer a tua vontade. Porque você já impôs uma condição, né? É que nem, por exemplo, mesmo, né? Não, mas eu só vou pregar lá se o pastor me der 2 horas. Se o pastor me der só 15 minutos, eu não prego. Você acha que você vai conseguir pregar desse jeito, impondo a sua condição? E se tem uma pessoa no hospital que recuperou a consciência ali 5 minutinhos e ela logo em seguida vai morrer, as máquinas tudo apitando, e você tem 5 minutos para falar de Jesus para ela e fazer o apelo? Você não vai fazer porque não tem tempo? Isso já aconteceu comigo, queridos. Recebi uma ligação, pastor, minha avó está morrendo e ela quer conversar com o senhor, vem aqui. Porque a gente fazia culto no lar na casa da senhorinha, na época não era pastor não, a pessoa me ligou chamando o Rubens. E não sei porque ela está pedindo para conversar com você, Rubens, vem aqui. Saí de casa de madrugada, fui lá na casa da senhorinha, fiz o apelo para ela, ela apagou, depois fiquei sabendo que 2 horas depois ela faleceu. Não é, queridos, do jeito que a gente quer. Um novo nascimento é ser uma pessoa diferente, é uma transformação radical. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Guardar rancor, sentimento, queridos, essa dureza do coração vai continuar ali. Quem tem que quebrar é você, né? Eu estou chateado com o Kleber. Mas eu nasci de novo. Não vou sentar nem do lado dele, vou sentar lá atrás, do outro lado lá, que eu não quero nem olhar para a cara do meu irmão. Isso é uma atitude de quem nasceu de novo? Não, queridos, é uma atitude de quem está ainda sendo gerado, né? Essa pessoa ainda nem se perdeu e nem nasceu de novo. Ela está ainda no momento de luta. Mas o que é uma pessoa que nasceu de novo? Não, eu estou chateado com ele, mas eu vou sentar hoje do lado dele, vou dar um abraço nele e vou falar que eu amo ele. Por quê? Porque isso não é o que eu quero, mas é o que Deus quer e eu tenho convicção disso. Sabe, queridos, nascer de novo, queridos, vai ser muitas vezes fazer o que você não quer, quase sempre. Devemos saber que a conversão e o novo nascimento são uma experiência espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz em João 3, 5, 8. Jesus respondeu: o que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer de novo,
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos de Espírito. Significa o seguinte, queridos, é algo que não dá para explicar, acontece com você. Jesus, ele estava conversando com Nicodemos, uma pessoa muito sábia, queridos, e Nicodemos teve dificuldade de entender isso daqui. Por quê? Porque na cabeça dele, mas como é que eu posso entrar de volta no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, ele estava falando de um nascimento espiritual, queridos, algo que nós não conseguimos entender. A mesma coisa que nós olhamos para o vento, a gente sabe que o vento está soprando, mas a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Isso é algo individual, é uma experiência que cada um tem. Eu não posso, queridos, obrigar que a minha filha nasça de novo. Isso é uma experiência espiritual que ela vai ter com Deus, isso vai acontecer. Eu posso, lógico, levá-la a ter um relacionamento com Deus, para que no momento correto, Deus junto com ela, nesse relacionamento pode provocar esse novo nascimento. Só que um novo nascimento, queridos, uma pessoa que é nascida de novo, ela tem as convicções dela. Se ela sabe que é pecado, ela não faz, porque ela é nascida de novo. Ela consegue dominar os desejos dela. Que nem você pega um bebê ama leite, não ama? Você não viu um bebezinho? O bebezinho pega assim, né? Pega a mamadeira e na hora que segura, meu Deus do céu, e vai tirar a mamadeira para ver. Agora pega uma criança de 14 anos que cresceu um pouquinho, dá uma mamadeira para ela. Não quero a mamadeira porque eu cresci. Não, mas isso foi bom para você, foi bom para mim. Aquela fase, agora eu cresci. Sabe, queridos, nascer de novo é assim. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. A gente vai se tornando cada vez mais uma pessoa melhor. E eu pergunto para você, no tempo que você está na igreja, como é que tem sido a sua vida? Você tem evoluído ou você tem regredido? Sabe por que você não evoluiu? Porque você não nasceu de novo. Estava conversando com meu pai. Meu pai estava falando para mim assim, né? Ele viu eu comendo uma maçã, né? E ele falou, aproveita esses dentes aí, viu? Meu pai é uma figura, queridos. Eu e ele é uma bênção, nós dois. Cuida desse dente aí, hein? Falei, por quê, pai? Porque um dia você vai envelhecer que nem eu, não vai aguentar, vai comer uma maçã assim. Isso é natural, queridos, vai acontecer e nós temos que nos preparar para isso, porque nós estamos envelhecendo, nós estamos crescendo. Nós cristãos, nós estamos evoluindo para reinar com Cristo. Antes você não conseguia perdoar, mas agora você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Pastor, eu não consigo, então vai nascer de novo. Você ainda tem tempo de nascer de novo, porque você está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus. Mas se você desanimar disso daqui e voltar para o mundão, aí já era, queridos. Como é que você vai nascer de novo? Né? A gente tem que evoluir, pastor, mas é difícil. É difícil, sim. Pastor, mas é difícil escrever. É difícil para um bebê, mas para um adulto que passou pelo momento de aprender na escola é fácil. Pastor, é difícil lutar contra o pecado. É difícil porque você está tendo dificuldade de nascer de novo. Pastor, mas eu estou na igreja. Queridos, não importa. Nascer de novo é crer e ter a força do Espírito Santo para resistir o pecado. O seu relacionamento com o seu celular diz muito a seu respeito. Como que é o seu relacionamento com o seu celular? Pastor, como assim? Me explica, explico. O que você gosta de ver nele? O que você vê no seu celular? O que você faz no seu namoro? O que você faz no seu casamento? O que você faz com os seus pais? Determina se você nasceu ou não de novo. Determina, queridos. Então, o novo nascimento, queridos, e a conversão é uma experiência espiritual. Devemos saber que a conversão e o novo nascimento são dádivas da graça de Deus, queridos.
é algo que nós não merecemos, que nós não conquistamos por atitudes próprias. É um presente de Deus. Tito 3, 4, 5 diz: mas quando chegou o tempo de se manifestar a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então Ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa de sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. Por isso, queridos, que é natural que você sinta dificuldade de nascer de novo, é natural que você sinta dificuldade de lidar contra o seu ego, contra o seu orgulho, contra as suas vontades, contra as faltas de perdão. Por isso que é natural você viver da seguinte forma: pastor, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Por quê, queridos? Porque o novo nascimento, você nunca vai merecê-lo, você vai poder desfrutá-lo e aceitar com que ele aconteça na sua vida, mas não é por merecimento. Foi Jesus que conquistou isso para mim e por você. E quando você descobre isso, queridos, você consegue ter mais sensibilidade para lutar contra o pecado, porque você reconhece que você é fraco e que você precisa de Deus para poder nascer de novo. Sabe, queridos, devemos saber que a conversão e o novo nascimento também são pré-condições para a vida eterna. O que significa isso, pastor? Significa que se você quiser viver eternamente com Deus, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que se converter e ter que nascer de novo. Pastor, mas eu estou há 20 anos na igreja e ainda não aconteceu isso. Você tem a oportunidade. Mas se você não se converter e não nascer de novo, João 3,3, Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isso, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Se não vai poder ver o reino de Deus, imagina reinar com Ele então. O que satisfaz a tua vida? O que satisfaz os teus olhos? Eu sei te responder aos seus desejos e às suas vontades. E é natural, queridos, nós seres humanos, nós sempre vamos querer estar no controle de tudo. Nós só vamos, de fato, fazer aquilo que agrada a Deus depois de uma experiência maravilhosa de um novo nascimento e uma conversão. Sabe, queridos, sabe por que você continua assistindo filmes violentos dentro da sua casa? Porque você gosta. Porque você gosta. Sabe por que você continua fazendo vistas grossas para o que acontece dentro da sua casa? Porque você tem medo de insatisfazer os seus filhos. E nós temos dificuldades, queridos, sim, de lidar contra os nossos sentimentos e contra as nossas vontades, principalmente relacionado ao perdão. Mas quando nós nascemos de novo, querido, nós entendemos e não temos mais medo da humilhação. Porque a gente vai entender que o fato de você perdoar ou pedir perdão para uma pessoa não é humilhação, queridos, é uma questão de nascimento, é uma questão de nascer de novo, é uma questão de ser um verdadeiro cristão e um servo de Deus. Então a maior luta que nós vamos ter, queridos, durante o novo nascimento, durante uma conversão, é lutar contra os nossos desejos. Devemos saber, queridos, que a conversão e o novo nascimento são ordenados por Deus, né? Atos 3,19, agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. Algumas versões falam que é necessário nascer de novo, tem que mudar de ideia, queridos, tem que mudar de atitude. Pelo amor de Deus. Quais são os maiores problemas, queridos, nas nossas vidas? Porque nós temos dificuldade de aceitar as coisas da forma que ela tem que ser. Se Deus falou que eu como filho tenho que honrar meu pai e a minha mãe, é isso que tem que ser feito. Se Deus me falou que como marido eu tenho que amar a minha esposa e entregar a minha vida por ela, é isso que tem que ser feito. Se Deus falou que como esposa você tem que se submeter ao seu esposo, é isso que tem que ser feito. E sofremos por quê? Porque não fazemos.
porque não queremos a ajuda de Deus. Entramos num casamento onde não fazemos uma aliança com Deus. Por quê? Porque não aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Temos dificuldade, vemos para a igreja, mas temos dificuldade de batizar. Sabe por quê? Porque não queremos que Deus se intrometa nas nossas vidas. Sabe por que não pedimos perdão para as pessoas? Porque não queremos que Deus se intrometa na nossa vida. Só que eu vou falar um negócio para você, queridos. Para poder ir para o céu, para poder ter a salvação, você tem que ter Deus na sua vida. E quando você permite Deus entrar na sua vida, você tem que ter a consciência que é tudo ou nada. Devemos saber, queridos, que a conversão, e isso é muito bom você saber, que a conversão e o novo nascimento são reconhecidos pelos frutos. Que tipo de fruto você está produzindo? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7, a partir do verso 15. Começa assim, ó: cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados em pele de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como vocês podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figo com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão os frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Pastor, e qual que é o problema? O problema é que a gente não quer acreditar, queridos, ou então fazemos vista grossa. Se a pessoa ela é uma pessoa boa, queridos, os frutos dela são bons. É uma pessoa que aonde ela estiver, ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria, ela vai trazer harmonia, todo mundo vai gostar de estar perto dela. O que é um filho bom? Um filho bom é aquele que traz paz para a sua casa, traz paz para os seus pais. É aquele filho que o pai olha e fala: como eu tenho alegria de ter esse filho. E o que é um filho ruim? Um filho ruim é aquele que só traz problema, confusão. E aí sucessivamente, queridos. Por exemplo, mesmo você está com um amigo seu, aí o amigo seu é da igreja, aí você está andando com ele, de repente passa uma menina, ele olha para a menina, você já começa a perceber, fala: rapaz, tem alguma coisa diferente aí. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. A coisa mais fácil em um relacionamento é identificar se a pessoa é boa ou ruim. Você identifica se a pessoa é boa ou ruim num relacionamento de amigos, um namoro. Muitas vezes não queremos aceitar o que nós identificamos, mas que conseguimos ver que se é bom ou ruim é sim. Conseguimos sim. Por exemplo, faz um teste, você que casado já há muito tempo, lembra lá atrás na época do namoro, para você ver se não foi metido alguns sinais que comprovavam que seu marido ia ser exatamente o que ele é. O problema, queridos, é que muitas vezes não queremos acreditar nisso. Mas você vai conhecer uma pessoa boa pelos frutos, né? Quem que quer ter do lado uma pessoa que só reclama, só chega de cara feia, só fala mal dos outros, reclama de tudo? Como que eu, como pastor, posso colocar uma pessoa para pregar aqui que só vai reclamar, só vai falar mal? Não, queridos, tem que ser palavras que edifiquem. Por isso que para aprovar, queridos, o pregador, você primeiro olha para os frutos que ele produz. Por isso que todo relacionamento ele precisa de um tempo de observação. Por isso que você não pode tomar decisões precipitadas. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para trabalhar numa empresa e o dono da empresa estava desesperado para mim
E ele falou, não, você tem que vir trabalhar com a gente. Eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar uma semana aí com vocês aí, porque eu quero observar como que é a empresa. Aí depois eu te dou a resposta. Porque da mesma forma que a empresa, queridos, ela pode te testar durante um período de teste, você também pode testar a empresa. Eu vou aí, não quero compromisso nenhum, só quero entrar na empresa, vou trabalhar uma semana e vou ver. Chegou no final, cumpri a minha palavra, uma semana. Chegou no final da semana, eu falei, ó, muito obrigado, mas eu não quero. Pastor, por que você não quis? Porque o cara ele queria me colocar como gerente, mas todos os funcionários tinham acesso direto a ele. Qualquer probleminha o funcionário ia falar com ele. Aí ele perguntou para mim assim, mas por que você não quer, Rubens? Eu falei, bem, você tem certeza que quer ouvir a resposta? Eu falei, bem, assim, você nunca vai conseguir ter um gerente aqui. Aí ele falou, por quê? Porque todos os seus funcionários têm acesso direto a você e você permite. Como que um gerente vai conseguir colocar em ordem sua fábrica? Nunca. Quando que um funcionário vai deixar de falar com você para falar com o gerente? Então eu já observei o problema, queridos, quando a gente se disponibiliza, é que nem um pai. Seu filho começou a dar sinais de que tem algum problema, observa ele. Pega ele de surpresa. Chega assim, na hora que estiver saindo para a escola, filho, eu vou levar você para a escola hoje. Começa a fazer a surpresa, começa a observar. Porque logo, logo você vai ver o que está acontecendo. O problema é que nós fazemos vistas grossas. E muitos sabem o que está acontecendo, sabem qual que é o problema, mas não tem coragem para resolver. E nascer de novo, querido, tem que ter disposição para resolver os seus problemas internos. Como é que nós vamos ajudar as outras pessoas se nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Como é que nós vamos falar do amor de Jesus se nós não conseguimos vencer os nossos pecados? Como é que nós vamos louvar a Deus se vivemos uma vida de pecado? Que louvor que vai sair de nós? Que pregação que vai sair de nós? O novo nascimento e a conversão, queridos, é um requisito, queridos, para sermos aceitos por Deus. Deus ele tem que ver que você quer mudar. Deus ele tem que ver que você está disposto a levar a sério um relacionamento com Ele. E como que Ele vai ver isso? A partir do momento que você nascer de novo e se converter. Devemos saber, queridos, que a conversão e o novo nascimento são apropriados pela fé. Não é porque você é bonzinho, você tem que ter fé. Atos 16, 29 e 31. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz. Correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Queridos, você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você. Você tem que crer, queridos, que Jesus te ama e que Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Você tem que crer que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o que você quer. Só tem uma forma de você ser salvo, queridos: crer no Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai começar a mudar de vida, porque você vai entender que não é você mais quem vive, mas é que Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, o velho homem já não existe mais. Se Cristo vive em você, você vai perdoar, você vai obedecer, você vai amar, você vai respeitar, você vai produzir frutos dignos de Cristo. E eu pergunto para você, queridos: você nasceu de novo? Não é fácil, queridos, não é fácil. Muitas pessoas, queridos, na igreja sofrem porque não compreendem o que é uma conversão, o que é um novo nascimento. Muitas pessoas sofrem porque brincam. Ou se converter e nascer de novo, queridos, não é brincadeira. É algo muito sério. É uma luta diária contra os nossos desejos e contra as nossas vontades. Sabe, queridos, você não tem noção do quanto o seu corpo humano luta para sobreviver. Você acha que o fato de você estar vivo aí é uma coisa normal? Não é.
Eu trabalhei numa empresa uma vez, queridos, e a gente estava com uma contaminação muito grande dentro da empresa e estava contaminando alguns medicamentos que não deveriam ser contaminados. Aí nós tivemos que fazer uma análise do ar de todos os ambientes da empresa. Aí nós colocamos um aparelhinho, que ele tinha tipo um ventiladorzinho de sucção e uma membrana. Essa membrana era fininha, ela era tão fina que ela só passava o ar, ela impedia a passagem de vírus e bactérias. Então todos os vírus e bactérias que estivessem naquele ambiente ia ficar nessa membrana. Depois essa membrana era colocada no meio de cultura. Depois esse meio de cultura ficava durante alguns dias numa estufa. E depois era analisado com um microscópio e identificado cada vírus e cada bactéria. Queridos, é impressionante a quantidade de vírus e bactérias que tem no ar. Nós tivemos um exemplo agora, né? Que o Silvio Santos morreu disso e daquilo. Queridos, não, ele morreu por quê? Porque o corpo dele envelheceu. O corpo dele já não aguentava mais lutar com as bactérias. E aí o que aconteceu? Essa foi a causa da morte. Deixa eu te falar um negócio para você. O pecado vai sempre existir no nosso meio. Sabe, Satanás vai sempre tentar a gente. A gente sempre vai ter vontade de desistir. A gente sempre vai ter vontade de pecar. E o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é se você nasceu ou não. Se você verdadeiramente se converteu ou não. Porque a pessoa que nasce de novo e a pessoa que se converte, queridos, ela tem força em Cristo, não nela mesma, para poder vencer os pecados e as lutas de todos os dias. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. Nós precisamos compreender e precisamos entender sobre a questão da conversão e do novo nascimento. Se você ouviu essa ministração e você está vendo que tem coisas na sua vida, frutos que você está produzindo, que dizem que você ainda não teve um nascimento, não teve uma conversão, está na hora de você mudar, está na hora de você confiar em Deus, está na hora de você crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você até aqui, vivendo a vida do seu jeito, você chegou até onde? Deixa eu falar um negócio para você. Enquanto eu vivia a vida do meu jeito, eu não tinha nada. Não tinha uma família, né? Não tinha o respeito dos meus irmãos, não tinha o respeito dos meus pais. Pelo contrário, só dava tristeza para eles. Não tinha nada, não tinha crédito. Vivia sem dinheiro. Não tinha amigos, só tinha pessoas que aproveitavam de mim. Só que um dia, queridos, eu decidi deixar Cristo entrar no meu coração e entreguei a minha vida para Ele. Tudo mudou na minha vida. Não porque eu sou bom. Tudo mudou na minha vida porque Cristo faz parte de mim. Cristo quer fazer parte da sua vida. Só que aonde Cristo está, entenda uma coisa: vai existir vontade, vai existir desejo. Só que aonde Cristo está, Cristo vai dar força para que a vontade e o desejo seja vencido. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.